Então, você aprova o uso da brincadeira como um processo de desenvolvimento do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho? Você brinca com suas crianças? Você já tem essa percepção da importância da brincadeira no desenvolvimento integral da criança? Isso aí, né? É engraçado porque, assim, quando a gente pensa que Deus, Ele preparou para a gente uma vida plena e abundante, essa questão de ser uma vida prazerosa está implícito, né? Deus, ele quer que a gente seja feliz, né? Tudo que Deus propõe para a gente é dentro de um caminho de alegria, de felicidade. Ele pode até ter um deserto na história, mas o deserto é sempre para aprender, né? Mas o que Deus tem preparado para a gente é algo sempre prazeroso, né? E aí a brincadeira vem nesse contexto, há tempo para todas as coisas, né? E aí a gente está falando aqui no lúdico, nesse período da infância, né, como sendo um alavancador. Uma curiosidade, uma criança que ela brinca bastante, que ela tem muito contato, que o lúdico fez parte da vida dela, ela tende a ser um adulto mais saudável, mais feliz, mais bem relacionado. Isso faz diferença na vida adulta? Faz toda a diferença. Ela vai se tornar um adulto dinâmico, porque ela desenvolveu, né, a linguagem, né, a questão afetiva, liderança. Em alguns momentos ela vai ser a líder, em outros momentos ela vai ser liderada por alguém, né? Uhum. Então, assim, tem uma série de fatores que ela foi assimilando, né, aí durante toda a trajetória dela, né, e durante aquele brincar dela. Mas a gente também não pode deixar de dizer que algumas crianças são mais tímidas no brincar, né? Então, assim, a gente até vejo lá pelos superdotados algumas crianças que são, assim, gênios em determinadas inteligências e tem mais dificuldade. E eu vejo que também o brincar delas é um pouco diferente do brincar, talvez, de uma criança que seja, né, mais dinâmica. Então, assim, cada criança tem o seu jeito de estar no mundo, né? Assim como nós fomos construindo isso na nossa infância e chegamos a essa fase adulta do jeito que nós somos, né? Então, há pessoas que vão sentar aqui e contar piadas e a gente vai ficar rindo o tempo todo, e há pessoas que são mais sérias, mais introspectivas, mas isso não significa que as inteligências sejam maiores ou menores. Elas são diferentes, né? São pessoas que se colocam no mundo de forma diferente. Falando nas inteligências, afinal, existe uma inteligência lúdica ou não existe uma inteligência lúdica? O lúdico faz parte de um conjunto de inteligência. Como é que é esse negócio? Então, eu acho que, assim, inteligência lúdica, né? O lúdico é uma ferramenta que é utilizada em todas as inteligências para criar motivação para a construção dessa inteligência, né? Então, assim, inteligência, os cientistas, os psicólogos, eles têm muita dificuldade de conceituar o que é inteligência. Bom, o que é inteligência? Inteligência é aquele cara que sabe, eu vou falar toda a tabuada, ele vai falar para mim qual é a resposta? É isso que é inteligência? Então, assim, eu gosto muito do conceito que diz que inteligência é a pessoa que consegue se adaptar ao meio da melhor forma possível. Então, se o meio diz para ela que ela precisa saber a tabuada e ela sabe, ela está sendo uma pessoa dentro, inserida naquele contexto ali de forma muito inteligente. Mas há outras inteligências que não necessariamente precisam saber de tabuada, porque a matemática está lá no cérebro. Nosso cérebro, ele já tem os processos de linguagem, matemática, de raciocínio, estão ali. Há pessoas que vão construir habilidades maiores em determinadas áreas e outras não. Isso não significa que a pessoa seja muito inteligente e a outra não seja inteligente. A brincadeira, ela pode ajudar a construir esse tipo de inteligência, uma pessoa que seja mais numérica, uma pessoa que seja mais afetiva, uma pessoa que seja mais lógica, menos lógica. A brincadeira, desde o início, desde a infância, ela ajuda na construção dessas habilidades ou desse tipo de raciocínio, de pensamento da criança? É como eu falei, né? A brincadeira, né, o lúdico, né, como que queremos falar,
ela faz parte do universo da criança, né? Desde pequena, a criança já consegue brincar dando significados, né? Uhum. Então, ela pega um objeto e vai representar aquele objeto de várias formas como ela queira, né? Uhum. Então, ela vai dar significados a ele, né? Então, é o faz de conta, né? Usando a imaginação, brincando de casinha. Então, desde pequena, a criança já brinca, né? De uma forma própria dela, né? Agora, Mas, já o adulto... a questão é assim, lá na infância, né? Se a gente vai brincar muito com a criança só no sentido da casinha, da contação de histórias, às vezes, ou se a gente brinca mais com jogos de... né, dama, não sei o quê, os jogos mais lógicos. Eu estou entendendo onde você quer chegar. O tipo de brincadeira ajuda nessa formação do raciocínio mais lógico, para ser uma criança mais emocional, uma criança mais sonhadora, uma criança mais racional, mais... Eu acho que há condição, por exemplo, se você tem uma criança que ela não tem um raciocínio lógico, matemático assim, de pronto... Se você introduzir nessa criança jogos de raciocínio e que ela possa, não pode ser um jogo nem tão difícil, nem tão fácil, tem que ser um jogo que ela sinta que é um desafio, e esse desafio sendo colocado para essa criança de forma lúdica, pode fazer com que essa criança tenha esse desenvolver dessa habilidade que antes ela não apresentava. Então, isso pode acontecer. E a escola é um gerador disso. Nós fizemos parte da escola. Quando entramos na escola, a gente não sabia se a gente ia gostar ou não de história, mas teve aquele professor, nossa, aquele professor é tão legal que eu não gostava de história e hoje eu gosto. Por que isso aconteceu? Eu tive uma motivação e isso fez com que aquilo ali florescesse dentro daquele indivíduo. Todo indivíduo tem um espectro de todas as inteligências possíveis. A gente está falando de um indivíduo dentro de uma normalidade, né? Então, assim, é possível, é necessário que você observe seu filho, ou então os professores observem seus alunos e vejam, esse aluno tem uma fraqueza, tem uma força, vamos aumentar a força e vamos desenvolver de forma lúdica essas fraquezas para que essa criança consiga adquirir essas habilidades também. A criança de 0 a 2 anos, ela está, como descreve Piaget, ela está no período sensório-motor, né? Ela descobre o mundo, ela conhece o mundo através dos sentidos, né? Já a criança de 2 a 7 anos, mais ou menos, ela já está no pré-operacional, né? Em que ela vai dar significados, né? É o brinquedo simbólico, né? Já a criança de 7 a 10 anos, ela está no período operatório, né? Onde ela consegue dar transparência. Ela faz um desenho, por exemplo, de uma casa e ela consegue identificar e descrever para você tudo o que tem dentro daquela casa. Não, ali mora uma família, sabe contar a história, ela vai usar a imaginação de uma forma diferente. Já a criança menor, ela manipula um objeto só pelo prazer, só pelo fazer, não é? E a criança maior, ela já dá outros significados. Muitas vezes a gente ouve, né, já afirmações de que muitas crianças, muitos jovens têm problemas com a matemática porque eles foram introduzidos a ela de uma forma desastrosa, de uma forma pesada, de uma forma, às vezes, impositiva, que essa criança não teve muita condição de interação, fracassou logo no início da matemática, né, e depois vai carregar... foi muito difícil. Nem pode ser fácil e nem difícil. Ele tem que dar essa condição do indivíduo refletir, acertar e errar, mas na forma dele. Então, quando você tem uma turma de 40 alunos, é impossível. Porque cada aluno tem os superdotados, aquela turma ali, tem os super espertos, né, inteligentes, que vão, de pronto, entender que aquele desafio vai ser fácil. E tem os outros que têm uma dificuldade, aquele desafio vai ser mega difícil. Então, como fazer isso, essa introdução? Por isso que o professor é o grande protagonista dessa história, né? E hoje a educação também, ela vê o erro não como mais a falta de conhecimento.
A educação vê, na linha socio-interacionista, vê o erro como um erro construtivo. Sim. A criança está no processo de aprendizagem. Eu digo o tempo todo e gosto sempre de trabalhar com a frase de que só erra quem faz, né? Quem não faz, não erra, mas qual é a vantagem? Então, só erra quem faz, portanto, o erro é bom. E a gente, a partir dele, a gente aprende, se desenvolve e desenvolve mesmo. Não tem medo de errar, não pode ter medo de errar. E tem que ter uma boa mediação. Exatamente, para não persistir no erro, para aquilo não significar um fracasso. E é importante também, né, desconstruir esse estigma. Olha, ele não é bom em matemática. Não, é possível resgatar e ele desenvolver essa habilidade. Perfeito. Motivando, é sempre possível. Perfeito. Não precisa ser um expert, porque é isso, as pessoas, cada uma tem, né, habilidades diferenciadas. Então, mas essa história de não é bom, ninguém não é bom em nada, né? Sempre a gente é capaz de responder de uma forma ou de outra a qualquer desafio da vida. E pode ser desenvolvido até com a brincadeira. Olha só, não quero deixar de falar sobre esse tema. A questão das tecnologias. Hoje, as tecnologias elas são introduzidas muito cedo para as crianças. As crianças deixam de correr, de brincar de sobe e desce, de brincar, né, do queimado, de ter uma atividade mais física para trabalhar, para estar mais voltadas para os joguinhos eletrônicos, etc. Até que ponto isso pode prejudicar o desenvolvimento da criança em alguma das áreas? Qual é o momento certo de se introduzir essa tecnologia na vidinha da criança? É importante que ela utilize, né, esse recurso, mas com certo limite, que ela não fique só naquilo ali, né, desenvolva outras áreas, porque assim, a tendência é essa, né, a tendência é a tecnologia, então a criança precisa mesmo usar, né, aprender, mas dentro de um limite, que faça, né, atividade esportiva, que interaja com os outros, né? Mas quando ela pega as redes sociais, interage o tempo todo, né? Fala com todo mundo, mas e as outras? Mas a interação é diferente. Né? Estar junto tem outro sabor, né? Ela precisa apreciar o outro sabor de estar com o grupinho dela em um parque, né, interagindo, de ligar, né, pro amiguinho dela, né, escrever uma carta, né, ela precisa vivenciar isso tudo, né, e não só ficar naquele tablet ali, né, o tempo todo. Eu já vi casos, né, de criança que passou um livro usando o dedinho, de tão vidrada que ela está, né, naquilo ali. Eu dentro da UFRJ, a gente faz uma pesquisa abrangente sobre essa questão de tecnologias, inclusive na escola, né? Então, assim, eu sou super a favor que a criança fique na tecnologia e se desenvolva, mas, obviamente, ela precisa conhecer todos os lados, né? Ela precisa estar ali para desenvolver esse lado, porque o mundo dela é esse, né? O mundo dela é tecnológico, isso não tem volta. Agora, ela precisa estar fora daquele mundo. Agora, para ela estar fora da tecnologia, alguma coisa tem que chamar a atenção dela aqui fora. Então, quem vai chamar a atenção? É o professor, é o pai, é a mãe, é um amigo, é estar num lugar. Vai fazer uma viagem em família? Vamos fazer uma viagem em família, mas vamos incluir nessa viagem atividades que sejam fora de tecnologia, né? Vai para uma praia? Vamos ficar na praia, vamos nadar, vamos interagir com as outras questões. Então, isso a família precisa chamar esse indivíduo para fora da tecnologia. E a família precisa ir para a tecnologia para aprender esse mundo. Ela não pode ser dois polos distantes que não interajam. Eles precisam interagir completamente e precisam até se misturar, né? A tecnologia com a família entendendo esse mundo, o mundo da tecnologia sendo vivenciado por todos da família, e esse indivíduo nativo digital ele precisa ser retirado daquela tecnologia para viver o mundo, inclusive para entender, porque o que acontece? Dentro da tecnologia é muito superficial as relações, né? Então, para você ter um pouco mais de profundidade nas relações e nos conteúdos, você precisa estar fora, até para você avaliar o que está dentro. É a característica, né, Celeste, da criança pós-moderna, né? Mas é exatamente isso, não deixando de desenvolver as habilidades concretas, né? Quer dizer, diversificar as atividades para que a criança possa também praticar no concreto, né, determinadas situações
situações, né? Vivências. É muito fácil a gente dizer um sim, um não, fazer um discurso aqui escrevendo, né? Ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou seja, no que for, né? Mas agora, no cara a cara, olho no olho, é outra história, né? Muda completamente de figura. Isso a tecnologia não substitui. É verdade. É preciso relacionamento físico, né? Mas tecnologia é algo sem volta. E tudo na vida é a questão do equilíbrio, efetivamente do equilíbrio, né? Para poder garantir um pleno desenvolvimento. Queridas, eu já vou aí para o nosso último intervalo. Último intervalo, e volto já já para as nossas considerações finais e despedidas aqui, tá bom? Vamos lá.